Essa campanha de 21 dias, ela foi uma campanha muito difícil para algumas pessoas. Eu achei que para mim também seria muito impossível. E eu creio que também para nós chegarmos até o reino dos céus não será diferente. A palavra de Deus, ela vem falar nesta noite de um homem que Deus ali deu testemunho dele próprio, no caso Daniel aqui. Daniel, Jó, ali Noé, homens que ouviram verdadeiramente a voz de Deus, homens ali que eram usados verdadeiramente por Deus e que Deus depositava neles uma grande confiança. Deus, ele deposita uma confiança muito grande na minha e na sua vida nesta noite. Glórias a Deus. O Senhor, ele quer de nós cada vez mais que estamos diante de Ti, para assim o servir e fazer a Sua vontade, assim como o fez Daniel. Daniel, um homem que jejuava e orava 3 vezes no dia, ele chegou um dia da sua caminhada que também ele foi abatido. Daniel teve uma grande visão ali no rio Tigre, no grande rio Eufrates, ali a visão da qual seria o final dos tempos, o final do mundo. Ali aquela visão seria sobre a humanidade. Quantas pessoas nós vemos hoje que estão perdendo as suas vidas por motivos de falta de entendimento na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é aquela que cura, liberta e que dá vida. E se a pessoa não estiver na presença do Senhor Jesus, ela não vai ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela também serve para conosco, para como o pão da vida. E muitas pessoas, elas não têm esse entendimento e estão indo para o caminho largo. O caminho largo da qual leva à perdição. Mas o caminho estreito é o caminho que dá a salvação. Daniel, então, ele teve essa grande visão revelada por Deus, e a palavra de Deus fala que essa revelação, essa visão de Deus, a revelação era verdadeira. Então Daniel, ele temeu porque ele viu coisas horrendas. Ele viu ali sobre o livro de Apocalipse, aonde ele fala que o nosso Senhor Jesus, ele virá com a sua igreja pelejar contra aqueles que estão no mundo, contra os príncipes da Pérsia, contra aqueles que são inimigos de nossas almas. Então creio eu que Daniel teve essa visão, e creio eu que ele se abateu por o povo de Israel, porque naquele tempo Jesus ainda não tinha vindo, Jesus ainda não era chegado ali a sua hora. Então Daniel ali, ele se reteve em grande tristeza, por saber que o mundo ia passar por grandes tribulações. Muitas das vezes eu e você passamos por tribulações, mas são tribulações para que nós devemos ser aprovados diante da presença de Deus, porque Deus, ele prova a minha e a sua vida, porque Ele quer que nós devemos ser soldados valentes e valorosos na tua presença, porque Ele escolhe somente os verdadeiros adoradores. Glórias a Deus, aleluias. Há muitas bênçãos que estão retidas nos céus, a da qual muitas das vezes nós não almejamos, porque os anjos da Pérsia, eles impedem de eu e você estar na presença de Deus para receber aquilo que o Senhor Jesus tem prometido para mim e para a sua vida. Mas nesta noite nós vamos ter entendimento desta palavra, como Daniel também teve entendimento desta visão. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Então Daniel, devido ter visto e ter tido entendimento desta visão, ele entra num jejum e numa oração, ele entra num propósito de 21 dias, da qual só ele tinha conhecimento do que ele tinha visto naquela visão. É assim que o povo de Deus, ele tem que ser. O povo de Deus, ele tem que se compadecer daquele que está em treva, daquele que está em sofrimento, daquele que está enfermo, daqueles que estão nas ruas, daqueles que estão nas casas de recuperação, daqueles que estão nos vícios, nas drogas, daqueles que estão desenganados pelos médicos. Quando a medicina ela fala que não tem mais jeito, a provisão ela tem que vir dos céus.
Então ali naquela época, quando Daniel teve aquela revelação, era uma revelação da qual o mundo estava acabando, e ele ali se compadeceu sobre aquele povo, porque ele não queria que aquele povo viesse morrer daquele jeito, daquela situação, naquela rebeldia. Glórias a Deus, aleluias. Então Daniel, ele fala que ele entra no jejum, e ele fala que naqueles dias ele ficou triste. A gente muitas das vezes, como recebemos assim uma notícia de qual um amigo, um familiar está internado ou até mesmo faleceu, sem conhecer o Senhor Jesus, nós entristecemos, porque nós conhecemos que quando nós passamos daqui para o outro lado, a palavra de Deus ela fala que segue-se o juízo. Então nós se entristecemos por saber que vidas estão sendo perdidas, por não conhecer a presença de Deus. Então Daniel ele entrou ali nesse propósito de jejum e oração, como nós também entramos nesta campanha de 21 dias, para que nós almejamos, para que nós conseguimos destruir essas obras satânicas do malignos, para que nós conseguimos ali, através de Deus, quebrando os cativeiros, quebrando ali as correntes, nós podemos ver e contemplar a glória do Senhor Jesus. Foi portas de emprego abertas, foi pessoas libertas, foi pessoas curadas, foi pessoas passadas por cirurgias, e Deus tem operado as suas maravilhas em nossas vidas, porque nós entramos num propósito com o Senhor Jesus. Quando nós entramos em propósito de jejum e oração com Deus, Deus ele atende o nosso clamor, Ele reconhece o nosso esforço, e Ele nos abençoa, porque Ele é Deus. Aleluia. Então Daniel ele fala de testemunho dele mesmo, não é ninguém que falou sobre Daniel, foi ele mesmo que deu o seu próprio testemunho. E ele também fala que ele não comeu nenhum tipo de alimento desejado nesta campanha. Tudo aquilo que ele desejava comer ele não comia, tudo aquilo que ele pensava de fazer, então ele não fazia. Por quê? Porque ele estava resguardando ali ao Senhor Jesus. E ele fala que ele também não se ungiu com unguento. A palavra de Deus ela fala, o próprio Jesus, que quando nós fomos entrar em jejum e oração, que nós não viemos se desfalecer, para que as pessoas não nos fizéssemos assim, que estivéssemos jejuando, que nós levantarmos de manhã cedo, lavarmos os nossos rostos e ungirmos nossas cabeças com óleo, e não andamos desfalecendo, porque quem ouviria que nós estivéssemos jejuando era o Pai que está nos céus. Assim o Senhor Jesus nos ensinou. Mas aqui Daniel, quando ele fala que a minha boca ali não entrou alimento desejável, e não com unguento ele se ungiu, ele quis mostrar para o Senhor Jesus, para o mundo e para todos, que ele ali ele estava de propósito para com aquelas vidas. Ele estava ali mostrando que ele estava fielmente ali aos pés do Senhor Jesus, clamando para que o povo também visse, e para que o povo mudasse, e ali que o povo se arrependesse e viesse aos pés de Deus antes que o mundo se acabasse. Hoje, muitas das vezes, nós vimos palavras de pregação, nós vimos apelo, e nós vimos falar que Jesus está às portas, que o mundo está acabando, e muitas das vezes não temos crédito. Mas não foi diferente na vida de Noé, quando o Senhor ali, o nosso Deus, revelou a Noé que ele deveria construir aquela arca. Para muitos era uma besteira, para muitos era uma loucura, para muitos ali aquilo era uma coisa louca, que não tinha cabimento, porque naquela época ali na Palestina não chovia. Mas então veio o dilúvio e somente salvou a família de Noé. Que nós devemos estar atentos com a vinda do Senhor Jesus, porque Ele também fala na sua palavra que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Glórias a Deus. Aleluias. Santo, santo e poderoso é o nome do Senhor Jesus. E Daniel, então, devido a esta visão e devido a esse jejum e essa oração, ele começa a se debilitar. Ele começa então a ficar fraco na presença de Deus, e ele não consegue entender o que está acontecendo na vida dele, como muitas das vezes eu e você também não entendemos. Muitas das vezes eu e você estamos buscando por um algo da parte do Senhor Jesus, e quanto mais nós oramos, mais nós buscamos, parece que mais difícil a situação ela fica. Mas o Senhor Jesus, Ele usa da nossa falta de entendimento para poder nos confundir.
Muitas das vezes, como nós pensamos que estamos fracos, a palavra de Deus fala que nós estamos fortes. Então, quando nós pensamos que está tudo acabado, pelo contrário, é Deus trabalhando na minha e na sua vida. Assim Daniel também esteve ali retido, esteve fraco, porque quando nós entramos em propósito com Deus, nós entramos numa guerra espiritual, na qual muitas das vezes não sabemos o que enfrentamos, mas o Senhor Jesus, Ele luta nossas guerras. Glória a Deus, aleluias. Então ali Daniel, ele estava fraco, e Deus lá do céu, vendo ali a situação do teu servo, como ele também vê a minha e a sua situação, ele dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. E ali ele dá ordem aos teus anjos: vai lá e toca no meu servo, vai lá e toca para que ele venha ter entendimento mais e mais, para que ele venha se fortalecer, para que ele venha estar cada vez ainda mais na minha presença, que eu estou com ele. O Senhor Jesus, ele fala que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até a vida do Senhor Jesus. Então nós não temos que temer o que nós temos que enfrentar, porque nós sabemos que quem guerreia nossas guerras, quem peleja nossas batalhas, é o Senhor dos exércitos. É Ele que guarda a minha e a sua vida. É Ele que guarda o meu deitar e o seu deitar, o meu levantar e o seu levantar. Fique em paz. Aquilo que você entregou na mão do Senhor Jesus, fica tranquilo que o Senhor Jesus, Ele vai trabalhar nessa questão. Ainda que demore um dia, ainda que demore 5 dias, 10 dias, 21 dias, mas o Senhor Jesus, Ele vai dar vitória. Porque o nosso Deus, Ele é fiel e verdadeiro. Glórias a Deus. Santo, santo é o teu nome. Então ali Daniel, quando ele teve essa visão, quando ele entrou nesse propósito, quando ele esteve ali com os seus amigos, a palavra de Deus, ela fala que Daniel, ele se reteve só. Muitas das vezes nesta caminhada com Cristo, nós passamos por certas atribulações, por certas aflições, que muitas das vezes eu olho para o lado, você olha para o lado, e nós vimos que nós estamos só. Mas o nosso Deus, Ele contempla lá de cima nossas vidas, é Ele que está conosco. Ainda que nós não temos amigos fiéis, o Senhor Jesus, Ele é conosco. E Daniel, quando ele teve essa visão, ele fala que ele ficou só. Porque na hora da dificuldade, é a hora que nós temos que passar só. Porque é nós, o Senhor Jesus, que temos que ser aprovados. Porque só vai passar e só vai chegar aquele que trilhar até o final da caminhada. Aquele que não tomar a sua cruz e seguir Jesus, ele não verá a face de Deus. Porque o próprio Jesus, ele fala, né, que eu vou, mas vou deixar convosco o Espírito Santo de Deus, o Consolador, e neste mundo vos tereis aflições. Ele não nos deixou enganados. Quando ele falou essa palavra ela foi fiel e ela foi verdadeira, e ela tem que se cumprir na minha e na sua vida, ainda que muitas das vezes eu e você não entendemos. Muitas das vezes nós se entristecemos, sentimos dores, sentimos aflições, mas com Daniel também aconteceu isso. A palavra fala que Daniel, ele sentia dores, ele se sentia trêmulo, ele se sentia em desmaio, e ele fala no versículo 15, glória a Deus, que estando ele a falar comigo essas palavras, voltei os meus olhos para a terra e emudeci. Quando nós estamos passando por uma certa prova, nós emudecemos. Muitas das vezes nós entramos numa depressão profunda, que ela não provém de Deus, onde nós nos abatemos, emudecemos, não ouvimos ninguém, não ouvimos palavras, nós não ouvimos mais palavras. Nós temos que ser tocados. Nós temos que ser tocados pelo Espírito Santo de Deus, porque é só Ele que pode ter esse poder para quebrar as hostes dos demoníacos, para poder assim nós estar livres. É só Ele que pode ter esse poder para quebrar essas correntes. Então, quando nós estamos na presença do Senhor e estamos fracos, é porque nós estamos fortes. Glórias a Deus.
Santo, santo e poderoso é o nome do Senhor Jesus. Então o Senhor ali, nosso Deus, Ele dá ordem aos teus anjos, vai lá e fala, toca ali no meu servo ali, Daniel, para que ele venha ali ser liberto, para que esses grilhões, essas correntes venham ser quebradas, porque essa visão não foi para que ele viesse se enfraquecer na minha presença, mas essa visão foi para que ele alertasse o povo que eu estou às portas. Glórias a Deus. Nós aqui nessa terra, nós somos embaixadores de Cristo. O nosso Cristo Jesus, Ele entregou uma missão para mim e para a sua vida. Nós temos que falar da sua vida, nós temos que falar da sua bondade, da sua misericórdia. Nós não temos que esquecer de falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus dá vida e que dá vida em abundância. Nós somos soldados de Cristo. É a nossa missão ganhar almas para Jesus. É a nossa missão ganhar pessoas para o reino de Deus. Então Daniel ali, ele estava profundamente ali em depressão, com dores, abatido, assim como muitas vezes eu e você se encontram. Muitas vezes uma palavra, ela entra sobre nossos corações e ela entra como um dardo inflamado, de qual ali nos inflama, nos adoece, nos abate, nos põe para baixo, nos derruba e muitas vezes faz para que nós saímos da presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele não quer isso para mim e para a sua vida. Ele quer que nós viemos perseverar até o fim. Glória a Deus. Então que nesta noite nós vamos dar ouvido à palavra, nós vamos dar ouvido a esse propósito que nós lançamos ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele tem nos honrado, o Senhor Jesus, Ele nos tem nos deixado faltar. Ainda que nós estejamos em tempo de dificuldade, o Senhor Jesus, Ele tem provido nossas vestes, Ele tem provido nosso lar, Ele tem provido nosso alimento, Ele tem provido nossa saúde, Ele tem provido sobre nossas famílias, Ele tem ouvido nossas intercessões. O Senhor Jesus, Ele tem nos abençoado, ainda que muitas das vezes nós não vemos, mas o Senhor Jesus, Ele tem nos dado livramento dias após dias. Por isso que estamos hoje na presença do Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele é conosco. Nós podemos levantar nossas vozes e clamar e glorificar o nome do Senhor Jesus, sabendo que o Senhor Jesus, Ele está nos ouvindo. Meu Deus. Ainda que os anjos ali da Pérsia, ali aquelas hostes espirituais ali da maldade, elas estão planejando ali obras de macumbaria, elas estão planejando obras de feitiçarias para mim e para a sua vida. O nosso Deus, Ele é maior, o nosso Deus, Ele é soberano, o nosso Deus, Ele é todo poderoso, o nosso Deus é aquele que queima os carros no fogo, é aquele que quebra todas as correntes, todos os grilhões, e Ele vai fazer segundo a sua vontade, porque não é na minha, não é na sua vontade, mas o Senhor Jesus, Ele fala que é na vontade dEle. Glórias a Deus. Ali o salmista fala no seu salmo que espera com paciência no Senhor Jesus, porque é dele que vem a minha e a sua vitória. Persista, clama ao Senhor Jesus, porque a palavra também de Deus, ela fala: clamar-te-ei e eu te responder-te-ei, e coisas quão grandes farei que você ainda não tem visto. A vontade de Deus é que nós devemos ser cada vez mais abençoados na tua presença. Então nós temos profecias ainda que não foi cumprida em nossas vidas. Por que não foi cumpridas? Porque eu não estou orando, porque eu não estou jejuando, porque eu não estou buscando? Não, porque o Senhor Jesus, para derramar uma bênção sobre a minha e a sua vida, Ele primeiramente Ele nos prova, primeiramente Ele permite que nós viemos passar por certas aflições, para que nós sejamos aprovados, para que nós sejamos abençoados. Há uma guerra grande no céu, porque os anjos da Pérsia impedem que as bênçãos cheguem. Glória a Deus, aleluias. Então ali nosso Deus, Ele dá ordem aos teus anjos: toca no meu servo, toca no meu filho, toca na minha filha, liberta, cura. E muitas das vezes não vimos resultado. Não vemos resultado porque os anjos da Pérsia, eles impedem. Mas o Senhor Jesus, Ele levanta do seu trono ali juntamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e ali Ele fala que Ele vai ali dar a vitória a Daniel. O Senhor Jesus, então Ele fala também que eu vou dar a vitória aos meus servos. Está difícil, mas Deus está trabalhando. Está difícil,
mas Deus ele está contemplando. Deus ele passeia no meio da igreja com uma bandeja para que eu e você viemos ser mais que vencedores em Cristo Jesus, porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós não viemos mendigar o pão, mas é que nós viemos ter para dar e para abençoar em abundância. O Senhor Jesus ele tem dons espirituais para ser distribuído entre as igrejas, e Ele fala comigo e contigo nesta noite que este tempo ainda vai ser honrado mais e mais, ainda que as pessoas falam que esse ministério não é de Deus, mas Deus está falando que Ele vai levantar pessoas aqui neste lugar para ganhar almas, para levar a palavra de Deus e para assim ó, vai fazer a tua vontade, porque nós não estamos nessa terra para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade do nosso Deus. Espera mais um pouquinho, acalma teu coração, coloca por terra toda ansiedade, coloca por terra toda a sua angústia, coloca por terra toda a sua dor, coloca por terra todo o seu mau pensamento. Glórias a Deus, aleluias. Deixa o nosso Deus trabalhar no seu coração, aleluias. Abra verdadeiramente o seu coração para que Deus venha trabalhar, para que Deus venha fazer morada. O Senhor Jesus quer fazer morada no seu coração nesta noite. O Senhor Jesus ele está presente na minha e na sua vida, mas Ele fala para mim e para você nesta noite: põe por terra essa ansiedade, põe por terra esse medo, põe por terra essa vergonha. É eu que falarei na tua boca, aleluia, aleluia, oh glória, oh Deus poderoso, aleluia, oh glória, oh aleluia, Deus Todo-Poderoso. Esta campanha ela não foi em vão. Essa campanha ela foi falada, ela foi ministrada. Essa campanha aqui ela foi falada com Deus. Esse propósito foi com Deus. Glórias a Deus. E Daniel ali, ele já estava ali emudecido. Ele estava fraco. Como muitas das vezes nós estamos fracos. Muitas das vezes é dia para ir para a igreja, nós estamos fracos na presença do Senhor. Aleluia. Mas o Senhor Jesus Ele está nos fortalecendo, Ele está nos revigorando, para que nós venhamos estar na tua presença, para que nós venhamos estar orando, jejuando e buscando a tua face, aleluias, oh aleluias, Deus Todo-Poderoso, aleluias. Então nosso Deus ali Ele levanta do seu trono, e ali Ele chega até Daniel, e Ele toca em Daniel, glória a Deus. E a palavra de Deus ele fala ali, quando Deus toca ali em Daniel, Daniel ele se revigora, ele se restaura. Daniel ali ele volta de novo a ser revigorado. Aquela fraqueza, aquelas dores que ele tinha já não tem mais, porque ele precisava ser tocado por Deus. Muitas das vezes nós só precisamos ser tocados por Deus. Muitas das vezes nós precisamos ser abraçados. Muitas das vezes nós precisamos ser ali acariciado pelo Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus ele passa o bálsamo da cura, Ele tira de nós todo o carrapicho, Ele tira de nós todas as dores, porque ali Isaías fala que o Senhor Jesus ele morreu na cruz do Calvário para levar todas as nossas dores e todos os nossos sofrimentos e angústias, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Somos sarados porque o Senhor Jesus pagou um grande preço na cruz para que nós estejamos aqui para glorificar e bendizer o seu nome. Glórias a Deus. E como nós sabemos, glórias a Deus, que foi o próprio Deus que tocou ali Daniel. Ali no 6 ele fala: e o seu corpo era como a pedra de berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços e pés reluziam como bronze polido, e o som das suas palavras era como a voz de uma multidão. Outro profeta de Deus, outro homem de Deus também teve esta visão. Vamos ler no livro de Apocalipse bem rapidinho, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler no capítulo 1, no verso 12. Vamos ver ali o que está escrito bem rapidinho, em nome de Jesus. No livro de Apocalipse 1. Glórias a Deus. Santo e poderoso é o nome do nosso Senhor Jesus.
Glórias a Deus. Vamos confirmar a palavra de Deus para que nós não venhamos sair daqui nesta noite confuso, que nós não venhamos sair daqui nesta noite com, glória a Deus, algo que não nos preencheu. A palavra de Deus, ela fala no livro de Apocalipse, no capítulo 1, que o homem de Deus, ali em João, ele fala no 12: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa que chegava até os pés, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como o ruído de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. E quando eu ouvi, caí como por morto aos seus pés. Glórias a Deus. Quando nós temos essa descrição ali no livro de São João, que também teve essa visão, nós concluímos que foi a mesma visão que Daniel teve, a mesma visão que Daniel teve, quando ali o próprio Deus, ali o próprio Espírito Santo, Jesus, veio e o tocou. Sabe por quê? Porque tem coisas na nossa vida que não vai ser anjo que vai assim nos abençoar, mas vai ser o próprio Senhor Jesus que vai vir tocar na minha e na sua vida. Glória a Deus, aleluia, santo e poderoso é o nome do Senhor Jesus. Como, pois, poderá o servo deste meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, ele não ficou em mim fôlego. Daniel, ele não estava entendendo. Como que pode o meu Senhor Deus dar ordem aos teus anjos ao meu respeito, e os anjos não conseguir fazer o propósito de Deus, e o meu próprio Senhor ter que vir tocar em mim? É assim. Muitas vezes os anjos, eles são impedidos para poder nos dar bênção, mas quando o Senhor Jesus, ele se levanta do teu trono para abençoar a minha e a sua vida, não tem hostes espirituais da maldade que assim o segure, porque nós somos fiéis e verdadeiros ao Senhor Jesus, e a palavra dele também é fiel e verdadeira para conosco. Então ele é o nosso ajudador, como fala no Salmo 23, ele é o nosso abençoador, é ele que nos abençoa, é ele que refrigera a nossa alma, é ele que nos sustenta nas brestas das tuas mãos, para que nós não venhamos cair em ciladas astutas satânicas. É ele que guarda a minha e a sua vida. Então acalma o teu coração, que o Senhor Jesus vai dar vitória para mim e para a sua vida. Amém? Glórias a Deus. Fique com esta palavra no término desta campanha de Daniel. Que o Senhor Jesus venha falar grandemente em cada coração. As horas já se foram, não posso perder muito, porque a gente tem horário a se cumprir na casa do Senhor Jesus, e tudo tem que ser conforme determinado pelos dirigentes, pela nossa pastora, e pelo que foi estipulado também o horário. Não podemos ceder o horário, porque tem que ter ordem e obedecência. Amém? Mas que ficam com esta palavra, e que o Senhor Jesus venha falar grandemente em cada coração, mais e mais. E assim eu agradeço também a oportunidade. Aleluia, Deus.